Muito boa noite para vocês, meus queridos. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Melhor agora, né? Com Palmeiras vencendo o Choque Rei, vencendo o São Paulo lá na Arena Barueri por 3-1. Uma vitória importante depois do que aconteceu no último jogo, né? Contra o Novo Horizontino. O Palmeiras levou 4 gols do Novo Horizontino, então realmente era um jogo que o Palmeiras precisava dar uma resposta ao torcedor palmeirense que foi, compareceu, cantou os 90 minutos, e eu acho que foi uma boa atuação do Palmeiras. Palmeiras, a gente vai conversar bastante, acho que tem um nome que a gente precisa colocar em destaque aqui. Tiveram outros destaques, mas um deles eu quero conversar com vocês, portanto, fiquem até o final que a gente vai destrinchar, a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu no jogo. Bom, Palmeiras foi com força máxima para o clássico de hoje, né? Então, só a dupla de ataque que ainda não foi para o jogo, né? O Tigrinho, o Vitor Roque com o Flaco Lopes, muito por conta desse controle de minutagem, controle de carga, e porque o Vitor Roque voltou nessa semana. Ele teve um problema no tornozelo, uma entorse, que não foi nada, não teve lesão detectada, mas ainda assim esse controle de carga se faz necessário nessa temporada, principalmente no início de temporada, né? Então, aos 3 minutos, o São Paulo quase fez um gol numa cabeçada do Luciano. Eu tô lendo aqui porque eu fiz as minhas anotações, tá, gente? Então, o Palmeiras respondeu em seguida com uma jogada vertical do Piquerez para o Flaco, mas sem sucesso. E o Marlon Freitas, esse é um dos destaques que a gente vai conversar sobre isso. O Marlon Freitas tem jogado muito bem. Ele se adaptou tão bem ao Palmeiras que parece que ele não é um jogador novo que acabou de ser contratado. Ele dominou o meio de campo do Palmeiras, regularidade, consistência e precisão nos passes longos, passes curtos, rápidos também. Então, ele tem articulado muito bem e tem passado mais segurança também, apesar das falhas de marcação hoje do Palmeiras, que a gente vai conversar também. Ele tem dominado esse meio de campo e eu tô realmente bem satisfeita com o que ele tem apresentado, e tem também apresentado uma coisa muito importante para um time que passa por uma reformulação e tem renovado a sua espinha dorsal, a liderança. Ele tem exercido esse papel de liderança, algo muito importante. Portanto, eu vejo com muito bons olhos uma carreira de sucesso do Marlon Freitas no Palmeiras. Mesmo com o São Paulo mais ofensivo, mais presente no campo defensivo do Palmeiras, aos 8 minutos o Palmeiras abre o placar com um gol do Maurício. Importante também esse nome, porque foi um destaque, eu anotei aqui, que foi um desses destaques. Então, funcionou a marcação-pressão na saída de bola do São Paulo, né, no primeiro gol do Palmeiras. Andreas, Flaco Lopes e Maurício de novo, que finalizou de média distância, com o pé direito, inclusive, no canto direito do Rafael. E aí teve uma resposta do São Paulo, porque aos 13 o São Paulo empatou o jogo com o Bobadilha. Mais uma vez, bola aérea, algo frequente no Palmeiras, tem acontecido com frequência, então é algo que o Palmeiras de fato precisa corrigir essa rota, precisa corrigir principalmente o posicionamento nessas bolas aéreas. O Palmeiras tem tomado gol já desde 2025 com esses latereios, gols derivados de escanteios também, ou seja, faltas, bolas aéreas na área defensiva do Palmeiras tem sido um susto, né? O Palmeiras tem encontrado muita dificuldade. E até foi um gol bobo do São Paulo, né? Porque o Arboleda subiu de cabeça em 2 jogadores do Palmeiras, no Fux e no Marlon Freitas, e a bola sobrou livre para o Bobadilha, que finalizou de uma forma fraca, inclusive, né? E o Carlos Miguel não conseguiu pegar. Depois que o Palmeiras controlou melhor a partida, eu senti uma melhora, um crescimento e principalmente mais segurança e confiança, principalmente também para o Gustavo Gomes, em retomar e melhorar as suas execuções em campo. E aí, o Marlon Freitas e o Andreas, que foram os meus 2 destaques também, eles estavam no meio-campo justamente para ter um meio de campo mais técnico, tecnicamente falando, ter essa bola, esse passe mais qualificado, né? A qualidade no passe. E são jogadores que constroem nessa primeira fase de construção. Maurício hoje mais à frente para organizar e municiar Flaco Lopes, Alan e Sousa, através da sua principal característica, a velocidade. Maurício é muito veloz, Maurício
da dinâmica, da velocidade e mobilidade ao ataque, municiando os atacantes do Palmeiras. E a marcação do Palmeiras até então não estava encaixando, né? Sempre sobrava um jogador livre do São Paulo na marcação, ou seja, erro de posicionamento. O Kelvin no primeiro tempo sofreu bastante com a marcação pelo lado direito e melhorou no segundo tempo, a gente vai falar sobre isso também. E aos 30 minutos o Flaco fez o segundo gol do Palmeiras. Aliás, foi um belo gol, né, gente? Porque teve a bola no chão, trabalhada, bem articulada com o André Sousa e o Flaco, que foi frio e decisivo para finalizar e tirar o Rafael da jogada. O Sousa fez a leitura correta também, ergueu a cabeça e não se precipitou. Ele foi lúcido e consciente, isso que eu espero do Palmeiras. E hoje eu esperava 3 coisas do Palmeiras: intensidade, poder de marcação e acerto nos principais fundamentos do futebol, através do passe nas trocas finais e, claro, a finalização. E aquilo, né, gente? Futebol, no final das contas, é eficiência. O São Paulo era melhor no jogo, mas não foi eficiente, diferente do Palmeiras. E aí, gente, algo que eu quero conversar com vocês antes de entrar para o segundo tempo é quando um time passa por um momento de instabilidade, sendo esse time que tem a sua principal característica, o coletivo. Em todas as zonas do campo existe uma peça, existe um jogador que passa por um momento instável. E aí vem a falta de confiança, a falta de segurança, não tem comunicação em campo e vem o efeito dominó. Você começa a pecar no principal fundamento do futebol, ou seja, nos passes, e não tem construção, não tem qualidade na triangulação, não tem articulação para trabalhar a bola e principalmente potencializar o ataque. A finalização. A partir do segundo gol do Palmeiras, o conjunto melhorou de forma geral e ganhou essa confiança e segurança aos poucos. Ou seja, equilibrou também a parte mental, que o futebol a gente precisa colocar e muito esse fator de rendimento em conta, ou seja, a parte mental, para as ações ofensivas do Palmeiras saírem de forma mais leve, de uma forma mais natural. No segundo tempo, eu achei que o Palmeiras conseguiu encaixar melhor a marcação no São Paulo. Tanto é que aos 5 minutos, o Kelvin fez o terceiro gol do Palmeiras. E que jogada, que golaço, né, gente? Uma bela construção que começou justamente com o Kelvin, ele carregou, conduziu a bola com velocidade, de cabeça erguida, com o panorama do jogo aberto. Ele passou para o Piquerez, que cruzou para o Flaco, deu assistência para o Kelvin de cabeça para coroar a jogada e fazer o terceiro gol. Aliás, o meu destaque para o jogo de hoje, que eu falei lá no começo do vídeo, é o Flaco Lopes. Por quê? Ele tem se mostrado um jogador muito maduro e, principalmente, ele consegue enxergar e ter a real percepção do que o Palmeiras precisa no exato momento do jogo. Hoje, novamente, ele foi decisivo e ele entregou confiança e segurança para executar as ações de forma correta, funcionando mais ou menos como um termômetro do time. E isso eu julgo de extrema importância justamente para um elenco reformulado e que está reconstruindo a sua espinha dorsal. De novo, ele fez o gol no momento que o São Paulo era melhor e mais ofensivo e ainda deu assistência para o Kelvin. E por falar no Kelvin, eu torço muito e eu espero que ele retome a confiança e a segurança para que a regularidade faça parte mesmo da rotina do elenco de uma forma geral. Que o Palmeiras volte a ser consistente e regular. Eu vejo sim falhas no sistema defensivo do Palmeiras que precisam ser corrigidos. Um time que almeja títulos na temporada e títulos expressivos não pode ter uma defesa tão vazada. O Palmeiras, que sempre foi conhecido, principalmente nessa era Abel Ferreira, pela baliza zero, pela consistência, pela solidez defensiva, a gente sabe inclusive que o Abel pensa futebol. É muito importante isso, gente, saber como o treinador pensa futebol, como ele constrói as ações ofensivas e como ele faz a organização defensiva. Então o Abel, ele pensa futebol a partir da defesa. As construções de jogadas vêm através de uma defesa sólida, que atualmente o Palmeiras não tem conseguido essa solidez. Portanto, eu vejo que é muito importante corrigir essa rota. Você vê, o Murilo ficou no banco hoje, o Fux entrou e o Palmeiras sofreu.
Então, assim, é algo que o Palmeiras precisa acender esse alerta, precisa trabalhar e precisa corrigir. Quando o Palmeiras conseguiu encaixar a marcação no São Paulo, eu senti que as coisas fluíram de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais precisa, principalmente a zaga, que levou muito susto no primeiro tempo. Então, eu senti um Gomes mais confiante, um Gomes com um posicionamento melhor, sobretudo correto, o Fux a mesma coisa também, e o meio de campo que eu achei muito bom com o Marlon Freitas, juntamente com o Andreas Pereira. Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, é muito importante para eu saber a opinião do meu público. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui, gostou do conteúdo também? Duas ações são muito importantes, tá? Seu like e a sua inscrição para a gente aumentar e propagar o meu trabalho aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado, gente? Volto na segunda-feira e nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.